Corinthians vai buscar novos jogadores. Mas qual... Bora assistir a apresentação do novo diretor de futebol do Corinthians. Vamos ver o que ele vai trazer pro timão, hein? Se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. O perfil vai pagar por valores de transferência, disponíveis no mercado, enfim, para saber o perfil de atletas que você vai poder contratar nessa temporada. Obrigada. Obrigado, Lili. Pergunta importante. O time tem necessidades de mercado, né? Nós temos um bom time, mas temos que ter um elenco mais robusto. Conversamos isso com o Dorival desde o primeiro dia. Junto com o Renan, a gente vem trabalhando a questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos 2 jogadores por posição que possam jogar qualquer jogo. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade, né? A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. O presidente Osmar me chamou também para isso, para atuar nessa reestruturação financeira. E o futebol é o carro-chefe de qualquer clube em termos de custo. Então tem que ter o cuidado no futebol. Não podemos, não faremos loucuras financeiras, que foram essas loucuras financeiras que trouxeram a situação instável hoje financeira do Corinthians, que está sendo resolvida pelo presidente Osmar e a diretoria. Então a gente vai ter que agir com criatividade para trazer jogadores a custo, jogadores agente livre, jogadores por empréstimo, mas jogadores com competência para jogar no Corinthians. E o que é que eu vejo? A marca é muito forte. O que eu vejo de oferta de atletas de grandes nomes que querem vir para cá, que fazem o esforço para vir para cá. E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, né, que hoje já fez exame médico e muito em breve, seguindo todo o trâmite do clube, né, superando os exames médicos, vai ser anunciado, deve estar domingo lá na Arena, ele que é corintiano, né? Então tem mais um motivo para estar domingo lá conosco. Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento, porque a marca é muito forte, é o ano de Libertadores, é o ano de Copa do Mundo, em que os jogadores querem estar no Corinthians para ter uma projeção também para suas seleções, não só brasileiras, mas tem jogadores de outros países. Então, com criatividade, com qualidade, sem fazer loucura financeira, dentro do orçamento que foi dado e dentro do que a reestruturação financeira do clube permite. Eu já tive muitas reuniões com o Dorival, com o Renan, com o futebol, mas também tive algumas reuniões com as pessoas do departamento financeiro, para que estejamos alinhados, né, passo a passo, cada contratação, cada movimento, para poder o clube honrar com seus compromissos. Isso é um feito nosso que a gente quer fazer, que já está. O presidente Osmar deu uma entrevista ontem, jogadores com salário em dia, premiação da Copa do Brasil já foi paga uma parte, que é importante. Então, o Corinthians tem que passar a imagem de credibilidade, de clube pagador. Isso atrai e retém profissionais. Então, esse é o nosso objetivo. Vim aqui para isso também, estou tendo todo o apoio do presidente Osmar. E a compreensão do Dorival também. E a compreensão do Dorival, que a gente vai formar o elenco nesse formato, e o Dorival um profissional experiente, uma alegria estar trabalhando com ele, e ele entende que esse é o caminho e está nos ajudando também nesse papel. Marcelo, boa tarde. Lucas Herrero, TV Band, seja bem-vindo. Queria te perguntar sobre a questão do Fortaleza em si, né? Porque foram 12 títulos em praticamente 11 anos, muitas conquistas, só que você deixa o clube com o Fortaleza na segunda divisão, né? Então eu queria saber se você já conseguiu administrar e identificar os erros que levaram o Fortaleza à segunda divisão, para que esses erros não sejam cometidos no Corinthians, que é uma equipe que não admite, né, não tem espaço para 1 milímetro de erro. E se o Transferban oficialmente já acabou, já chegou à confirmação da FIFA, que é o que o corintiano quer saber também. A vida são acertos e erros, né? E logicamente que o fato do rebaixamento lá, eu já falei isso publicamente, houve erros que fazem com que a gente aprenda, cresça e não queira repeti-los. Um erro nunca é individual, principalmente no clube de futebol, ele é coletivo, as decisões são coletivas, mas quem está à frente assume a responsabilidade. Eu falei algumas vezes que acho que a gente deveria ter feito uma mudança de perfil de jogadores antes, né? Nem sempre o grupo vencedor é o que tem que continuar, às vezes é a hora de fazer a mudança e a gente não fez essa mudança. O perfil de contratação também não encaixou, né, na primeira janela, foram jogadores que... Os políticos também, né, influência externa, que é tudo que eu não quero aqui. Né? Aqui eu vim para fazer um trabalho profissional dentro do CT, com o apoio do presidente Osmar, e a gente sabe que a política às vezes atrapalha, e eu conto com o apoio da torcida para isso. Quando foi anunciado o meu nome, o que eu mais vi foi o seguinte: deixa ele trabalhar, se deixar trabalhar vai dar certo, deixa ele trabalhar. Então eu conto com o apoio do torcedor nessa situação de que a gente vai fazer um trabalho profissional dentro do CT, com o futebol
para dar alegria para todo mundo. Para dar alegria para quem é corintiano, independente de que situação política possa estar. Então eu quero estar alheio à questão política, né? E lá no Fortaleza houve isso sim também. Mas é um clube grande que vai voltar, deve voltar esse ano, tem muita competência, deixamos um legado enorme lá de muita estrutura física, de ativos. Mas os aprendizados servem para cá sim, a sua pergunta é muito boa. E sobre o Transferban, né, eu acho que vai ser a nossa primeira grande vitória do ano. É um tema que eu deixo para o presidente, né, porque ele é que é o cara que está na frente disso, junto com o departamento financeiro do clube. Mas já foi pago, né? Já foi pago e muito em breve é questão burocrática para que isso caia. E quando isso cair, aí eu vou para a pergunta dela. Aí o mercado vai querer mais ainda vir para o Corinthians, os jogadores, os agentes, dizer, poxa, caiu o Transferban. Então isso abre muito as possibilidades, a confiança, a credibilidade. Marcelo, aqui à sua esquerda, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Eu vou pegar um gancho no finalzinho dessa sua última resposta. O seu antecessor, o Fabinho Soldado, uma das reclamações que ele fez ao sair daqui é que tinha muita interferência no trabalho dele. Ele até citou que tinha pessoas, né, no Corinthians que não queriam o bem do Corinthians. Então eu queria saber se você, ao aceitar a proposta do presidente Osmar Stabile, colocou em contrato que você vai ter autonomia total para fazer o seu trabalho e só responder ao presidente, não responder a mais ninguém entre você e o presidente. Obrigado. Bem, primeiro mandar um abraço para o Fabinho, que é uma grande figura, fez um belo trabalho aqui, é um amigo, que eu já conversei com ele e a gente vem conversando sempre. Então, uma grande pessoa e eu quero repetir, né, o sucesso que ele teve com títulos e eu vi que ele saiu também com o carinho do torcedor. Eu não coloquei em contrato, porque eu acho que não precisa colocar em contrato o que eu pactuei com o presidente. O presidente falou isso muito claro, né, que eu ia tratar diretamente com ele, que ele ia me blindar dessa questão política e eu vim para cá para fazer um trabalho profissional, né? E o trabalho profissional ele não pode sofrer interferências políticas, né? A política às vezes tem interesses distintos, às vezes as agendas são outras e eu não estou aqui criticando ninguém, julgando ninguém, nem conheço, mas eu entendo que futebol a gente tem que fazer dentro do clube, dentro do departamento de futebol, com o isolamento necessário, com o caminho necessário. E na arena a gente se encontra, busca ganhar jogos, busca fazer o melhor para o torcedor e as questões políticas têm que ficar fora disso. Então eu sinto que eu tenho o apoio do presidente para isso e sinto que tenho o apoio do torcedor, da fiel torcida para isso. Eu acho que com esses dois apoios a gente está muito forte. Respeito todo... O clube tem essa questão, mas eu acho que um clube como o Corinthians, gigante que é, enorme que é, passando por uma reestruturação, voltando a título, voltando a ter credibilidade, tem que apoiar, tem que juntar, não pode atrapalhar, né? Não faz bem a pessoa que faz algo de forma proposital para atrapalhar o clube. Não é atrapalhar A ou B, ou candidato A ou candidato... É atrapalhar o clube. Isso não faz bem. E eu tenho certeza que os corintianos também não querem isso. A fiel torcida não quer isso. Então, acho que a gente tem toda a possibilidade de fazer um trabalho profissional, sem interferência, tem o apoio do presidente e é no fio do bigode. Não precisou botar em contrato isso, não. A gente entende que ele vai fazer toda essa blindagem, essa proteção, né? E a gente também aqui dentro vai fazer o nosso trabalho de maneira muito profissional. Eu ouvi isso de pessoas importantes da comissão técnica, de jogadores, de que, Fabinho conseguia segurar a onda aqui, então que a gente siga nesse mesmo caminho, que o CT esteja protegido, que o CT seja um lugar de trabalho, seja um lugar que no dia que perde um jogo, possa entrar aqui no CT e todo mundo está bem, e não a pressão tem que ser do portão para fora, na rede social, aqui dentro a gente tem que trabalhar, tem que produzir. Então, eu entendo que isso vai acontecer naturalmente, se tiver, durante a caminhada, situações assim, a gente vai tentar resolver com diálogo, com conversa, né, com parceria. Eu sou muito do diálogo, de construir, né? Mas o trabalho profissional tem que ser realmente focado no futebol. Paz, boa tarde, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Queria entender a situação em específico de 3 atletas do atual elenco. O Pedro Raul, retornando de empréstimo, trabalhando normalmente com o grupo, e outros 2 que estão trabalhando em horários separados, o Héctor Hernandes e o Alex Santana. O Corinthians conta com esses 3 jogadores em determinado momento da temporada e se há também alguma negociação encaminhada, avançada para qualquer um desses 3 nomes. Obrigado. Bem, o Pedro Raul faz parte do elenco, desde o primeiro dia treina, certamente estará na lista para domingo e
certamente vai ter chances. Então ele tem a oportunidade de jogar, de fazer gol e de consolidar a sua permanência no clube, né? Eu torço muito por isso, é um centroavante que tem qualidade. Ano passado ele me fez raiva, né, lá, e agora ele está do meu lado. Então vamos torcer para que ele faça um grande trabalho e foi abraçado por todos aqui. Alex Santana e Hector realmente não estão no elenco e estão disponíveis para que haja algum tipo de negociação, né? O mercado são grandes jogadores, são jogadores que têm minutos, têm uma imagem boa no mercado, têm idade boa ainda, então naturalmente vai aparecer algo que possa ser encaminhado para eles. Marcelo, tudo bem? Nina Gagliotti do SBT. Eu queria voltar rapidamente nesta questão política, porque você acabou de falar que a política não tem que interferir, mas este ano é um ano eleitoral no Corinthians e dificilmente isso não vai acontecer. Eu queria saber como foi a sua conversa com o grupo, se vocês já falaram algo com relação a isso. Dorival, ano passado, por várias vezes se mostrou incomodado, teve impeachment de presidente, muitas coisas aconteceram, e até os jogadores, algumas vezes na zona mista, falaram, o Hugo chegou a dar declarações que de fato atrapalha toda essa situação. Você chegou a conversar com o grupo com relação a isso? Bem, primeiro que eu acho que depois da chegada do presidente Osmar, como o nome dele já diz, trouxe mais estabilidade, né? Já trouxe mais estabilidade, o clube conseguiu um título importante, as questões financeiras sendo resolvidas, permanência de treinador, permanência de grande parte do elenco. Então, isso são fatos positivos. O que nós conversamos com os jogadores, e é um grupo de jogadores que tem muita personalidade, eu já pude perceber, né, isso é bom, né, que eles questionam, dialogam, abrem o coração. Em pouco tempo a gente já teve algumas conversas, principalmente com os capitães, é que eles querem manter o CT blindado para o futebol, para que não tenha interferência aqui no dia a dia. Então isso está muito claro de todos, está muito claro. E isso não é uma atitude antipática, isso é uma atitude profissional. Profissional de quem quer ganhar jogo, profissional de quem quer ter tranquilidade para trabalhar, profissional de que o Dorival quer dar uma dura no jogador no treino, quer dar uma chamada mais forte, que futebol tem isso, futebol é cobrança. Então, eles têm a percepção disso, eles sabem o que é o Corinthians, os jogadores sabem o que é o Corinthians. E para o Corinthians funcionar melhor, na cabeça deles, eu acho que eles estão certos, essas interferências não devem ocorrer. Então, eu peço a compreensão de todos, e principalmente da fiel torcida para nos apoiar nisso. Vou sempre falar isso. A torcida apoiando, a torcida jogando junto, nesse aspecto também, isso é fundamental. E tive sim conversas com os jogadores, é uma preocupação, mas que dá para fazer. Isso não é algo, não é um bicho de sete cabeças, é algo que dá para fazer, principalmente quando se tem o apoio da presidência e da torcida. Oi, Marcelo, boa tarde. Aqui à sua esquerda, Bruno Cassus, do GE. Globo. Quero te perguntar de um jogador importante para o Corinthians, o Memphis Depay. Ele tem contrato até o meio dessa temporada, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Eu queria saber se você já iniciou ou pensa em iniciar conversas com ele sobre renovação. E mais, se dentro do modelo que já está vigente de contrato, se esse modelo é viável para o Corinthians, para manter, financeiramente falando. Obrigado. O Memphis é um grande atleta, né? É um craque de bola, um jogador que tem um dom de jogar futebol, que foi muito importante para o Corinthians nesse ano de 2025, na participação com os títulos, com gols, com jogadas decisivas. Não iniciamos ainda a tratativa de renovação, porque estamos focando nesse momento na formação do elenco. Então, um trabalho, né, grande de formar elenco, de achar as oportunidades criativas, né, de situação também de possíveis saídas de jogadores, renovações. É um trabalho grande que a gente está deixando esse ponto um pouquinho mais para frente, né, conforme o planejamento. E dentro do planejamento financeiro, a gente tem a despesa de todos os jogadores, de todo o elenco, de toda a comissão técnica, e a decisão de uma possível continuidade vai também passar por isso. Vai também passar por isso dentro da realidade do clube e do tamanho que ele tem, que é um grande jogador, um jogador que vai estar na Copa do Mundo, o maior artilheiro da seleção holandesa de todos os tempos, e logicamente é um jogador que tem um peso, né, grande pelo que ele vale de verdade, pelo que ele produz e pelo que ele tem de imagem também que agrega ao clube. No momento oportuno a gente vai conversar, né, e ver esses caminhos. O que eu espero é que ele esteja
o máximo em campo, o máximo ajudando, o máximo de minutos possível, para que ele possa dar ainda mais alegria para a torcida corintiana. Boa tarde, Marcelo Paz, Leonardo Rodrigues da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre o Maicon, né? Corinthians que tinha um acerto no fim do ano, né, após o título da Copa do Brasil para a permanência do Maicon. Após a sua chegada, isso mudou. Eu queria saber qual que foi a conversa entre você e o Maicon, se teve uma conversa com o próprio técnico Dorival Júnior, até porque a gente sabe que o Maicon era um homem de confiança do treinador. Obrigado. Bem, o Maicon, jogador que tem uma história no clube, né, que foi capitão da última conquista, formado na base do Corinthians, e não foi possível a permanência dele porque extrapolou os limites financeiros de uma negociação. Esse é o ponto, né? Não estava tudo acertado até eu chegar. Se tivesse tudo acertado, já estava acertado, já teria sido renovado, né? Eu cheguei, eu fui anunciado no dia 27 de dezembro e comecei a tratar da situação do Maicon, acho que 28 ou 29, não lembro. Já estava no finalzinho do contrato dele e a situação não fluiu, né? Infelizmente não fluiu porque a gente tem a responsabilidade financeira e seguimos a responsabilidade financeira. O que talvez não seja o ideal é que a gente estava tratando de uma renovação e houve oferta para outros clubes. Não foi oferta de outros clubes, foi oferta para outros clubes. Então isso causa uma situação que não seria ideal. Mas é um grande atleta, veio aqui, abraçou a gente, desejo sucesso para ele no Atlético Mineiro, ele deixa um legado muito interessante. Tentei que ele ficasse sim, conversei com ele pessoalmente, liguei, tudo que se pôde fazer. Mas temos um limite, temos que respeitar o limite. O Corinthians está acima de todos, né? E eu tenho certeza que ele sai com as portas abertas, com um legado muito interessante e fez uma escolha que a gente tem que respeitar. E torcer para que ele seja feliz no Atlético Mineiro, menos contra a gente. Marcelo, aqui na sua esquerda, aqui por João Neves na rede oficial. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil na temporada passada e isso traz muitos olhares do mercado para os jogadores das categorias de base, para outros jogadores, como é o caso do Hugo, o caso do Yuri. Como está o planejamento do Corinthians para manutenção? E aí, o que vocês acharam da apresentação do novo diretor de futebol do Corinthians? Gostaram? Se gostou, deixe seu like, se